Muito obrigado aí pela presença. Então nós vamos começar, nós vamos falar nossa apresentação hoje vai ser um case de Analytics com Machine Learning e nós vamos apresentar o case do Grupo Edson Queiroz. Então eu vou chamar aqui para a apresentação a Fernanda Brito, que é a consultora especializada em Tax Innovation. Por favor, Fernanda. E o Cid Câmara, que é o Head de TI do Grupo Edson Queiroz. Primeiramente, queria agradecer a Thomson, em nome do Grupo Edson Queiroz e a Oracle, pela oportunidade de estarmos aqui mostrando a nossa caminhada na construção desse produto de inteligência tributária usando o Oracle Analytics. Os nossos números, eles impressionam. São 17 empresas, 182 filiais em 7 segmentos. E com isso nós começamos a entender um ambiente, a perceber um ambiente de complexidade operacional. Essas empresas, elas respondem à nossa holding, aonde nós temos os serviços compartilhados, contabilidade, área fiscal e também TI. E nós temos, é importante frisar, uma única instalação de ERP, que é o Oracle EBS, que atende a todas essas empresas. Quando nós olhamos para estas empresas no mapa do nosso Brasil, essa complexidade ela toma forma. Por quê? Nós temos uma capilaridade geográfica muito grande. Nós temos uma única instalação de ERP que atende a todas estas empresas. E o nosso país, ele tem uma frequência de atualização de regras fiscais elevada, que demanda da nossa equipe de TI e fiscal constantes atualizações do nosso ERP, que por consequência demanda a necessidade de uma reciclagem dos nossos usuários que estão espalhados pelo país. Então esse é um ambiente propício ao erro operacional. E esse erro, ele nos traz um risco e um custo de autuações. Então o nosso desafio é identificar estes erros a tempo de corrigi-los e evitarmos assim as autuações. Então, o Grupo Edson Queiroz, em 2017, ele entendeu que as tecnologias como Machine Learning, Big Data, são uma alternativa para ganharmos agilidade e eficiência. Então, nós iniciamos essa nossa caminhada rumo à transformação digital pelo back-office, para justamente ganharmos esta agilidade e termos mais produtividade. Essa nossa caminhada, ela está sendo dividida em algumas etapas. A primeira é a parte de entendimento. Nós precisávamos entender quão maduras essas tecnologias estavam no âmbito corporativo, porque nós escutamos muito de indústria 4.0, mas quando se fala de back-office, nós escutamos pouco. Então nós começamos a fazer esse entendimento. E qual também o grau de maturidade delas no Brasil? Porque, como vocês viram no mapa, nós temos unidades aonde nos comunicamos com rádio. Então, essa parte operacional ela é complexa. Um outro ponto importante, depois dessa parte do entendimento, foi testar. Então, nós iniciamos um conjunto de soluções para testarmos se o que nós havíamos visto se realmente condizia com a nossa realidade. Então nós iniciamos com a Thomson e a Oracle a solução de inteligência tributária na área fiscal. Iniciamos também na área contábil um processo de robotização da nossa conciliação contábil e também na área de suprimentos e na área jurídica um processo de machine learning para a validação dos nossos contratos. Nesse momento, quando nós fizemos esses testes, nós nos apercebemos que era necessário haver um nivelamento desse conhecimento dentro do grupo. Então nós convidamos alguns palestrantes para que eles, durante 3 dias, eles passassem a mensagem sobre transformação digital para os nossos funcionários
e para os nossos gestores. E foi um evento muito bom, tivemos um resultado positivo. Nesse ponto, nós é onde nos encontramos nesse momento. Então, nós temos planejado agora para o segundo semestre algumas outras atividades, que são capacitação da nossa equipe em metodologias ágeis, criação de grupos de trabalho para que nós possamos, junto com essas metodologias, avançarmos em outras soluções de back-office e também na indústria 4.0. Eu queria terminar passando uma mensagem, que nessa caminhada, um ponto-chave que nós temos visto internamente é o patrocínio da alta gestão. Nessa caminhada, a nossa presidência, que é o Abelardo Rocha, e o nosso diretor de TI, que é o Carlos Eduardo, eles têm participado ativamente de todas essas iniciativas. E isso passa uma mensagem muito forte para todas as áreas e todos os negócios, de que não é uma transformação só da TI, não é trocar uma tecnologia por outra, é um processo de evolução e transformação digital, aonde essa parte, os negócios e as áreas têm uma participação crucial. Obrigado. Eu venho de um background de implantação de sistemas tributários, eu sei o quanto isso é complexo, mas como o Cid falou, a gente hoje está passando por transformações digitais que vão além da área de tecnologia. Então, o que a gente traz aqui é uma mensagem muito forte de como trabalhar pessoas também. Esse é um processo, sim, de Big Data, Machine Learning, Analytics, mas se o time não estiver preparado e se não tiver um mindset realmente ágil, que perfil de profissional que a gente tem que ter? Então, a Edson Queiroz tem um pool de profissionais na área tributária que está bem preparado para isso, para receber essa transformação. Então, a gente considera até dentro da Thomson os Taxologists, que são os profissionais que conseguem unir tecnologia com conhecimento. Então, o time tributário ele é bem preparado para isso, ele olha para o dado de uma maneira diferente, olha para a legislação de uma maneira diferente, olhando a oportunidade de negócio e não só olhar para a obrigação acessória, né? Então, isso é uma mensagem também que a gente gosta de compartilhar bastante, que é um perfil de profissional que a gente tem buscado aí, inclusive para fazer esse tipo de projeto. E a Edson Queiroz tem esses profissionais. E aí eu vou contar um pouco de como que a gente chega na concepção de um projeto desse, né? Primeiro a gente usa ferramentas que já são conhecidas aí do mercado, de design thinking, de inovação, para fazer uma cocriação junto com o cliente. Então, lá em novembro, nós fizemos um Data Lab Workshop, utilizando aí o Design Thinking para a gente chegar no desenho de soluções e principalmente busca de oportunidade. Então, a gente tem aí uma multidisciplinaridade de times, área tributária, TI, finanças, marketing, contábil, áreas de compras, se reúnem num workshop mesmo, é bem aberto, e a gente fez essa cocriação com eles. A gente extrai aquilo que existe de gap e oportunidades, seja para a área de TI, seja para a área de negócio. Então a gente olha, por exemplo, como que a gente pode melhorar a performance logística da empresa, como que a gente pode usar dados tributários, notas fiscais eletrônicas, que a gente tem aí real time na base, para a gente gerar informação relevante, e não só para tomada de decisão, como a gente enxerga o BI, né? Sai um pouco do BI. Então, o que além de indicadores, de painéis, a gente pode usar dessas informações, que é rica, né? A parte tributária, ela tem a gente pode dizer que tem o controle inteiro da empresa nos dados transacionais tributários. Então, é dali que a gente pode tirar muito valor. Então, a gente fez essa cocriação com eles. E a gente chegou em insights de caso de uso. Então, dentro daqueles, vamos dizer, problemas que a gente achou, e conversando com o pessoal de diversas áreas, interligação entre áreas, e, claro, as metas top-down da empresa, com os heads
nos dizendo o que eles precisavam a curto, médio e longo prazo, a gente chegou com alguns insights de possíveis soluções. Dessas soluções, a gente olha desde cadastro de produto, a gente olha uma visão 360 do portfólio de produto da empresa numa ótica tributária, então ROI, olhando para a carga tributária. A gente consegue olhar uma ótica logística também, como que a gente pode prever uma malha logística melhor, que o ERP, ele é transacional. A gente tem setups no ERP, hoje o Cid comentou que ele tem 69 mil regras, não é isso? Isso, hoje o nosso ERP, como ele é centralizado, ele atende a todas as 17 empresas. E acreditem, nós temos 65 mil regras fiscais implementadas. Isso já no ERP, que é transacional. Quando a gente leva isso para um dado de conhecimento, a gente tem que entender como aplicar esse conhecimento dentro da base. Então a gente chega numa logística e numa previsibilidade logística. Depois o que a gente aportou também como resultado do workshop foi serviços, mitigação de risco sobre serviço, sobre contratos, retenções, como que a gente pode olhar a malha de contratos, aquela trinca de impostos em cima de uma nota fiscal de serviço, olhando para a oportunidade, né? Cruzamento entre financeiro, contábil, fiscal. A parte de devoluções também, olhando para cliente, como que a gente está olhando as notas fiscais, não só para faturamento, mas olhando para dentro de casa também. Como que estão as devoluções, olhando para produto, para portfólio de produto. Conformidade tributária também, a gente tem aí, geralmente as áreas de TI, elas têm pelo menos por baixo, uns 20 sistemas aí de gestão. O ERP, ele é o grande núcleo, depois tem o software tributário, depois tem o software de emissão de nota eletrônica, armazenamento, tem add-ons, e-commerces e assim vai. Então, o dado, ele percorre muitas fases até ele chegar para o fisco de uma maneira correta. E isso, quem é da área tributária aqui pode dizer com propriedade, né? Para entregar um SPED, você tem que olhar para esse ciclo inteiro. Então a gente olhou como, a gente chegou em possíveis soluções para a gente enxergar para uma conformidade mais assertiva. Olhamos também para a visão estratégica, né? A gente não pode deixar de falar de KPI. Então, que KPIs, além de BI, a gente pode chegar olhando para um Big Data? E também como que a gente pode gerar tendência em cima da base. Tendência que eu digo como olhar para o fisco, comportamentos do fisco, o que o fisco está fazendo, que a gente pode trazer de valor agregado para o negócio. Então, comportamento tendencioso que pode nos dar uma resposta antecipada e prever alguma ação. Então, dentro desse roadmap de soluções que a gente chegou a partir do Data Lab, a gente priorizou uma delas, até olhando para a metodologia ágil, a gente escolheu aquilo que dava um retorno maior para o back-office da operação do Edson Queiroz, a curto prazo, aquilo que era mais rápido de ser implementado, que teríamos no primeiro semestre desse ano um resultado já efetivo, que foi a conformidade tributária, a parte de consolidação. Então a gente desenhou uma solução olhando para esses dados que são incrementais. Então a gente olhou basicamente que pegando informações de notas fiscais eletrônicas, informações do SPED, do sistema fiscal do cliente, Excel e tudo aqueles outros add-ons que podiam ser relevantes, a gente coloca isso dentro do Big Data da Oracle. A gente faz uma ingestão de dados, que é o que a gente chama de Tax Lake. A gente está falando também, Big Data hoje, toda empresa tem um Big Data, tem informações relevantes de cliente, dados não estruturados. Mas para fazer um Big Data tributário, tem que ter conhecimento tributário. E é isso que a gente aporta para a construção desse Data Lake. Porque para chegar e destrinchar uma nota fiscal eletrônica, destrinchar um SPED para fazer com que ele vire um dado rico para trabalhar, é esse o desafio que a gente colocou para trabalhar nesse projeto. E tem um ponto que reitera aquela parte que essa transformação ela tem que envolver o negócio, tem que envolver as áreas. E quando nós trabalhamos juntos com a Thomson, eles falam a mesma linguagem que a nossa equipe fiscal.
A TI, ela faz parte da equipe, mas a equipe fiscal é que dá o direcionamento. Então é muito importante haver essa parceria com essa equipe que consiga falar com as nossas equipes justamente a mesma linguagem. É isso aí. Então a gente tem cerca de 7 pessoas trabalhando num time composto em entregáveis de sprints de 3 semanas. Então a gente tem, olhando para Data Science, a gente tem estatísticos, a gente tem o profissional da área tributária, a gente tem o profissional da área de TI, a gente tem sim gerente de projeto, mas a gente tem profissionais olhando para a base de uma maneira também diferente e multidisciplinar, tá? Então a gente tem poucas pessoas trabalhando juntas para a gente chegar aí nesses painéis de acompanhamento, aprendizado e correção, e para chegar numa predição e geração de tendência em cima da base tributária. Então isso é basicamente um desenho de uma arquitetura básica que a gente tem, olhando para o Analytics da Oracle. A gente usa a plataforma Cloud de Analytics da Oracle para gerar esses insights, tá? E aí, olhando para dentro dos sprints, como que a gente trabalha para gerar resultado efetivo? Porque é muita coisa para tirar de valor ali. A gente tem um roadmap enorme de possíveis soluções. Então, a gente prioriza junto com o usuário aquilo que tem um saving maior, ou seja, aquilo que traz um resultado, seja financeiro, ou seja de smart compliance, seja redução de risco. A gente olha para uma definição de escopo, né, que a gente chama de um start ali do sprint, desses sprints que a gente trabalha de 3 semanas. Então a gente trabalha com know-how tributário, um aporte de know-how tributário da Thomson e da parte do cliente, a área tributária da Edson Queiroz. A gente usa um conhecimento de know-how, possibilidades que a gente pode tirar desses insights, desses possíveis insights, ou seja, como cruzar uma base e obter um valor agregado em cima de notas fiscais, por exemplo, de mercantil, olhando para produtos, os top 20 produtos da companhia, por exemplo. A gente olha para regras de negócio, depois a gente monta as histórias, que são as possibilidades que a gente tem dentro dos recursos da base. Então, o que é interessante é assim, esse escopo ele é vivo e é mutável. Então, dentro das 3 semanas, a gente pode chegar na segunda semana e perceber que aquela história que a gente queria percorrer ontem já não faz mais sentido hoje, porque a gente olhou para o dado e achou um dado estatístico diferente do que a gente esperava. Então, o mindset é muito aberto, é muito flexível, então é bem diferente de trabalhar com uma implantação tradicional, que você seta o escopo e chega até o final, porque você pode descobrir, a gente descobriu coisas muito ricas, anomalias, enfim, coisas que a gente não estava esperando no começo. E importante isso porque muitas vezes nós temos nos projetos tradicionais o escopo, seguimos o planejamento e temos que segui-lo sem alterar nada. E nessa caminhada pode surgir nessa trajetória algo que seja mais interessante. Então é importante nós estarmos abertos, como a Fernanda falou, para estarmos sempre reavaliando se o que foi encontrado é mais interessante do que nós estávamos buscando. Uma revisão de status quo quase que diário, assim. A gente se fala todo o tempo, né? O time se fala todo o tempo para a gente chegar com o target de ter. Aí a gente tem as metas de, pelo menos por sprint, a gente ter aí umas 3 histórias contadas com valor agregado relevante para o negócio. Então a gente chega dentro do sprint em comprovações, então a gente faz o Data Lab dentro do próprio sprint. Então a cada sprint a gente faz ingestão de dados que são complementares. Então hoje a gente já está no 4º sprint, que a gente já tem uma base bem rica. Então o sprint V0 ele carrega as informações relevantes que são mapeadas com base no conhecimento da Thomson, olhando para processo, né? Então a gente olha os processos relevantes, busca as informações relevantes e a cada sprint seguinte a gente tem mais informações para trabalhar. Então por isso que é uma curva de maturidade que a gente vai buscando. Então a gente procura uma tangibilização em cima desses dados. Então a gente busca relevância em cima das informações, né? Busca uma usabilidade para o usuário. Então é interessante dizer também que dentro da plataforma a gente tem como criar indicadores
painéis, a gente tem como automatizar uma visão, um workflow, ou a gente tem como criar um job com uma estatística rodando ali todos os dias para informar o usuário. Então, quando a gente fala em usabilidade, é o que a gente tira de valor daquela entrega e não necessariamente uma tela de sistema. Tá? E aí a gente parte para estatísticas. Nesses primeiros sprints a gente não chegou ainda em predição, porque para falar de predição a gente precisa ter o aprendizado dos dados iniciais, então a gente está buscando um machine learning já do quarto para o quinto sprint. Então nesses primeiros sprints a gente trabalhou até o nível de estatística, né? E é interessante dizer, porque a ansiedade, geralmente, da empresa é muito grande, né? Quando que a gente vai ter uma predição e vai me dar uma tomada de decisão automática? A gente precisa de uma maturidade de informação para isso. Não dá para a gente chegar num primeiro sprint e já ter predição e a máquina falando por você, né? Então, vamos com calma e trazer a realidade para dentro de casa, né? E aí, falando do que a gente já chegou de saving, né, é interessante, porque dentro dos insights que a gente procurava com consolidação e conformidade, a gente carregou a base. Nós chegamos em mitigação de riscos, então a gente olhou para notas fiscais canceladas não armazenadas. Interessante que na busca por dados a gente chegou à conclusão que para busca de performance operacional não basta só automatizar, a gente tem que checar se as informações estão realmente compliance. Então, olhando para a parte de compliance, a gente conseguiu aí mitigar notas fiscais que poderiam não estar sendo armazenadas ali no AD ou, enfim, no software real time e a tempo de corrigir um processo. Então, o cliente, na hora, ele já sabe o que ele tem que corrigir olhando para o back-office. Notas fiscais não escrituradas no SPED. Pode parecer que isso é básico, mas olhando para olhando para esse data lake, a gente consegue olhar para a base de uma maneira muito granular e encontrar informações que eventualmente não estejam sendo escrituradas, ou então escrituradas duas vezes, em duas plantas diferentes, porque tem um erro operacional na ponta. Então, a gente consegue olhar para o dado de uma maneira bem granular e ao mesmo tempo consolidada, né? Então, aí a gente chega em mitigação de risco, olhando para compliance, olhando para deixar de tomar crédito, que é uma coisa muito importante. Então, se eu não estou dando entrada num documento fiscal dentro do período correto, como que eu estou olhando para esse dado realmente lá no software tributário? Será que pode ter uma parametrização que eu não fiz? Então, é um dedo duro mesmo. Então, o time ele é bem preparado para estar com esse mindset de ir corrigir na ponta. Então, a gente está muito focado em redução de risco operacional. Uma coisa legal de colocar, até para quando a gente vai colocar um projeto desse para as áreas de negócio, para a área de TI, olhar um pouco para o nível de maturidade quando a gente fala de AI, né? Inteligência artificial, ele não acontece de um dia para o outro. Então, a gente tem a parte de foundation, que é a fundação da base, todo esse conhecimento do que buscar na base do operacional da empresa, o que é relevante, onde estão essas notas fiscais, que notas fiscais a gente vai usar, ou se a gente vai usar um dado que está num sistema legado, né? É mais interessante a gente usar um dado transacional. Então, esse conhecimento é um aporte muito importante para a parte de fundação. Depois a gente vai para a parte de descrição, que é a parte de hipóteses potenciais, que é o que a gente já percorreu nos sprints até aqui. Depois a gente parte para análise estatística. Então, os nossos estatísticos, que não conhecem do tributário e agora estão conhecendo um pouco, eles já começam a nos dar insights para a gente usar predição em cima da base. Porque o nosso tributário conhece a fundação, os estatísticos conhecem de modelos. Então, a gente já está nessa fase unindo a parte preditiva. A gente já começa a fazer predição. Depois, a gente tem o suporte à decisão. A próxima fase, acredito que nesse quarto sprint a gente já vai estar num suporte à decisão, ou seja, a máquina não vai estar tomando decisões sozinhas, mas a gente já vai conseguir validar se aquilo que a gente botou para rodar nos suporta com segurança, porque falando para o tributário, não dá para colocar qualquer coisa para rodar.
tem que bater tudo, tem que estar compliance e o fisco tem que estar recebendo a informação correta, né? Então, a gente falar de robotização também tem que estar muito bem alinhado com o que a gente quer da robotização. E o final é a parte cognitiva. Aí sim a gente pode falar de interpretação legal, a gente pode falar de natural language e assim por diante.